Bom, Dunga, minha doença é uma doença genética, né? É uma doença chamada amiotrofia muscular espinhal tipo 2. Repete aí porque é chique, hein? Isso é complicado. É chique. Amiotrofia muscular tipo 2. Tipo 2. É uma doença que afeta toda a estrutura de músculos, né, do meu corpo e que é progressiva, né? Meus pais começaram a notar que eu tinha alguma dificuldade com meus 2 anos, né? Já com 2 anos de idade. Eu era um bebezinho normal, ficava em pé, mas caía muito, né? Ia dar os primeiros passos e caía muito. Aí meus pais começaram a se ligar que tinha alguma coisa errada. Só que isso era 30 anos atrás, né? Eu estou com 32 anos e infelizmente não tinha tanta tecnologia como tem hoje. Então o processo para chegar a esse diagnóstico demorou aí uns 8, 10 anos. Passei por vários médicos, Santa Casa, Hospital das Clínicas, até que eu cheguei na ACD, né? Associação da Criança, como que é mesmo, Rita? Assistência, mudou a sigla, me confundo. Mas é lá em São Paulo, que tem até, não sei se posso falar, mas só tem no Telecom agora, né? Pela do SBT e tal, é a ACD, né? E até que eles conseguiram chegar a esse diagnóstico, né? É uma doença rara, é uma doença que não acontece tanto, só que foi desencadeada por causa de casamentos entre primos na minha família, né? Meus avós são primos e antes já tinha primos, né? Então, a geneticista me explicou tudo direitinho, é uma complicação danada. É uma falha que deu nos meus cromossomos que faz eu ficar assim. Eu fui desenganado pela medicina, né? Eles me deram 15 anos de vida no máximo, né? E se passasse disso, era para ficar num hospital, cheio de problemas, né? Isso devido à falta de informação em relação à doença naquela época, né? E, enfim, é uma doença que vai progredindo. Como eu falei, com 2 anos eu era um bebezinho normal, ficava em pé, mas eu fui parando, fui crescendo, também fui engordando, como fui ficando mais ocioso, né? Fui engordando e fiquei em pé, sem andar, até os 7, 8 anos, né? Com 7, 8 anos, comecei a ficar mais sentado do que em pé, e isso afetou a coluna. E me deu escoliose. Como eu sempre fui gordinho desde criança, afetou a coluna e a coluna não aguentou o peso. E deu a escoliose, né? E com 10 anos de idade eu fiz a minha cirurgia, a minha primeira grande cirurgia, né? Que foi na coluna. Foram 12 horas de cirurgia. O pós-operatório foi tranquilo, mas o pós-operatório foi muito ruim, porque eu tive que ficar engessado 1 ano. 1 ano engessado? Quantos anos você tinha? 10 anos. 10 anos. Vamos imaginar o grau de dificuldade para uma criança de 10 anos ficar 1 ano engessada. O tórax, né? Hoje tem colete, tem vários recursos que não tinha época que fez eu ficar desse jeito, né? Então eu tive que largar a escola, minha mãe teve que ficar muito mais tempo comigo, eu não podia lavar a cabeça, não podia tomar um banho decente, né? E o resultado da cirurgia em si durou apenas 2 anos, né? Com 12, 13 anos a escoliose voltou, né? Só que assim, hoje os médicos falam que essa cirurgia me salvou. Essa cirurgia, por mais dura que tenha sido na época, ela me salvou porque ela impediu de eu ficar com mais problema na coluna ainda, né? E assim, o problema na coluna não é só a aparência de ficar meio tortinho assim e tal, não é só isso, afeta os órgãos lá dentro, né? Afeta o pulmão, afeta o coração, afeta o rim, né? Então era para mim, né, graças a Deus aconteceu essa cirurgia e me preservou, né? E com o tempo o problema foi evoluindo, né? Eu fui deixando fui perdendo alguns movimentos, né? Eu comia, eu me vestia sozinho, né? Foi evoluindo até chegar a esse estágio que está hoje, né? Bom, o Jackson, para quem não o conhece, eu o conheço, mas eu não o conheço tão bem. Estou conhecendo hoje, tendo prazer, porque é um prazer poder conversar com o Jackson e com a Rita. É um presente de Deus poder conviver com esses dois, porque, como eu disse, hoje
os relacionamentos estão tão esvaziados, né? As pessoas falam assim, vamos casar, se der certo a gente fica, se não der certo a gente separa. Tem muita gente que já casa com a predisposição de, um ano depois, qualquer coisa a gente... Vê um punhado de artista aí, né? Fulano de tal está casando pela 7ª vez. Quer dizer, casando nada, está juntando. Isso aí é uma brincadeira de mau gosto e que muitas pessoas têm aquilo como uma referência. Então o mundo hoje nos dá muitas referências erradas, distorcidas. E tem muita gente de cabeça fraca, infelizmente, que não tem um relacionamento com Deus, na oração, na palavra, na comunidade, e que vai atrás desses maus exemplos. E quando a gente traz um casal como a Rita e o Jackson aqui, isso é para nós uma lição de vida. Muitas vezes nossos pais disseram, você está precisando de uma lição de vida. Ou então você já ouviu muitas pessoas exclamarem, dizer assim, poxa, que lição de vida, né? E na realidade é isso, é uma lição. O que é uma lição? Quando a gente está na escola, a pessoa, vamos fazer uma lição hoje, uma lição para casa, a lição de... Porque é uma lição, é um ensinamento. É um ensinamento ver vocês dois. Então a gente quer agradecer de antemão, lógico que o programa vai rolar, mas de antemão quero agradecer, primeiro porque vocês dois existem. Que isso, porque vocês dois são teimosos o suficiente, uma santa teimosia, de existirem, de conviverem e testemunharem. Mas a gente vai saber um pouco mais, aliás, saber tudo desse casal, do trabalho que eles fazem depois do intervalo, tá legal? Peguei minhas coisas e fui viajar para a Canção Nova. Vem para cá porque esse final de semana tem tocão.